Alô, galera, aquele abraço. O papo agora é Copa Libertadores da América. Vou fazer um balanço depois de 2 semanas, depois de 2 rodadas de competição dos clubes brasileiros. Apenas um, depois da segunda rodada, está na primeira colocação na tabela do seu grupo, que é o Fluminense. Inter, Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo ocupam a segunda posição dos seus grupos. Palmeiras e o Galo e o Atlético Mineiro estão na lanterna, apenas estão somente na 4ª posição. Hoje, depois de 2 rodadas, dos 7 brasileiros, apenas 5 estariam passando para as oitavas de final. Fluminense em primeiro lugar, Inter, Atlético Paranaense, Corinthians e também o Flamengo. Vou passar aqui a campanha geral dos brasileiros, o ranking dos brasileiros após 2 rodadas na Copa Libertadores da América. Antes, uma combinada que eu fiz na KTO, tá ali ó, jogos deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Começando por Fluminense e Atlético Paranaense. Claro, a gente nunca sabe se os técnicos, o Diniz do Fluminense, o Paulo Turra do Atlético Paranaense vão colocar a força máxima em campo. Se for com força máxima, eu estou colocando ali ó, para Fluminense e Atlético Paranaense, empate. Cuiabá e Bragantino, estou apostando em vitória do Bragantino. Na sequência tem São Paulo e América. São Paulo com Dorival Júnior agora, Dorival contra Wagner Mancini e vitória do São Paulo. E finalmente, fechando o sábado, Cruzeiro e Grêmio. Coloquei empate. Então empate para Fluminense e Atlético Paranaense, vitória do Bragantino para cima do Cuiabá, vitória do São Paulo sobre o América e empate entre Cruzeiro e Grêmio. Esta combinada, esta múltipla, está pagando a odd de R$ 69,00. Vai no site da KTO, vai lá, te diverte com a gente. KTO.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Balanço então dos brasileiros depois de 2 rodadas na Copa Libertadores da América. Confirmando, Paulinho, por que o Fluminense está lá em cima? Porque o Fluminense dos brasileiros é o único que fechou a segunda rodada na primeira posição do seu grupo. O Fluminense tem 6 pontos, é líder do grupo D. O Inter é segundo colocado do grupo B com 4 pontos. O Atlético Paranaense, segundo colocado do grupo com 4 pontos, é o grupo G. Corinthians ocupa a segunda posição do grupo E com 3 pontinhos. E o Flamengo é segundo colocado do grupo A, também com 3 pontos na tabela. O Palmeiras tem 3 pontos, mas é 4º colocado, é o último colocado do grupo C. E finalmente, o Atlético Paranaense, que perdeu os 2 jogos iniciais, ocupa a 4ª posição no grupo G, o mesmo do Atlético Paranaense, 4º colocado com nenhum ponto. Estariam passando hoje para as oitavas de final, depois de 2 rodadas, o Fluminense então na primeira posição, Inter, Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo na segunda colocação dos seus grupos. Poderíamos ter, por exemplo, nas oitavas de final, o Fluminense contra Inter, Atlético Paranaense, Corinthians ou Flamengo, poderia ter Fla-Flu na próxima etapa. Inter, Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo, pela disposição atual, não se enfrentariam nas oitavas de final, porque nesse momento eles são segundos colocados dos seus respectivos grupos. Vamos às campanhas gerais de cada uma das 7 equipes brasileiras nesta fase de grupos da Copa Libertadores da América. Fluminense, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos, é a melhor campanha. Depois vem o Inter tem a segunda melhor campanha entre os brasileiros. Empatado aqui em pontos com o Atlético Paranaense, empatado com o Furacão também, no saldo de gols e também no número de gols marcados. Ambos têm, Inter e Furacão, 4 pontos, os 2 têm saldo positivo 1 e os 2 marcaram 2 gols. Ah, Paulinho, mas por que então o Inter é segundo colocado? Porque o Inter marcou 1 gol fora de casa contra nenhum do Atlético Paranaense. E, lembrando que, na Libertadores da América, na fase de grupos, para critério de desempate vale o gol marcado fora de casa. O Corinthians tem a 4ª melhor campanha dos brasileiros, 3 pontos e saldo 2. O Flamengo faz a 5ª campanha, 3 pontos, saldo 1. O Palmeiras ocupa a 6ª posição entre os brasileiros, 3 pontos, saldo negativo 1. E o Lanterna, 7º colocado, Lanterna entre os brasileiros,
o Atlético Paranaense, que não somou ponto ainda e tem saldo negativo 2. Portanto, esta é a campanha geral dos brasileiros após 2 rodadas na Copa Libertadores da América. Ranking tem, pela ordem de campanhas, Fluminense, Inter, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro. Confirmando então, Fluminense em primeiro, Inter, Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo ocupando a segunda posição dos seus grupos, Palmeiras e Atlético Mineiro na 4ª colocação dos seus respectivos grupos. É um balanço dos brasileiros após 2 rodadas na Copa Libertadores da América. Tchau!